você... Fala para o Brasil aí, fala para o Brasil. Tem gente ouvindo lá em Mato Grosso para descobrir. Fala aí. Então, quer dizer, nessa foto você não identificaria se você está vendo um neutrino ou um elétron, nesse sentido? Depende da... Vamos dizer assim, depende da... Eu não entendi a pergunta. Não, a pergunta dele é o seguinte, se você tirar... Será que ele podia falar? Será que se você... Então, deixa eu repetir. Fala sério, fala alto aí. Vamos dizer que você Professor do C7 do Espírito Santo, tem que falar alto. Vamos dizer que você tirou uma foto do universo em um dado momento. Tá Então você consegue congelar todas as partículas que você tem. A minha pergunta é, se você olha para essa fotografia, admite que as partículas são pontuais. Então, seguindo essa ideia de que o neutrino pode ser um elétron, ou seja, você não conseguiria distinguir, você não poderia rotular nessa foto o que é neutrino e o que é elétron? Tá certo. É porque esse processo é um processo virtual. Quer dizer, se você tirar a fotografia naqueles 10 a menos 20 segundos de duração, aquela janelinha de tempo, de repente você pode estar vendo o elétron, o neutrino sob a forma de elétron. Mas aí se você tirar a fotografia um epsilon de segundo depois, ele já voltou a ser neutrino. Quer dizer, esses processos são processos virtuais, e aí, pelo próprio princípio da incerteza, você não consegue dizer se é elétron ou neutrino. Você tem uma janela de observação de tempo muito pequena, quer dizer, o delta T é muito, muito pequeno. Então, o que a gente poderia imaginar, o que a gente poderia pensar é que num processo, quer dizer, se você tem um tempo, se você imaginar, manda o neutrino, e depois de um tempo, de um certo tempo, de alguns 10 a menos 5 segundos, por exemplo, até 1 segundo, eu vou observar, eu vou fazer o espalhamento de neutrino, vou estudar o processo de neutrinos interagindo com o campo magnético. Então você tem um tempo suficiente para observar que você tinha um neutrino e voltou a ter um neutrino. Agora, nesse processo transiente, né, o neutrino pode ter passado virtualmente por intervalos de tempo de 10 a menos 20 segundos, ele pode ter virado elétron, ele emite, né, por exemplo, um W- e ele emite um W+, e vira elétron. Então, nesse processo virtual, a pergunta é, o neutrino, ele gerou um elétron e um W+. Então, será que um par que você tem na natureza de elétron e W+, não pode ter sido a transmutação quase que infinitesimal de um neutrino? Sim, pode ser. Agora, em média, né, quando você pensa no universo em média, você está pegando intervalos de tempo mais amplo. Aí você está fazendo uma soma em que neutrino é neutrino, W menos é W menos é elétron, W mais é W mais é elétron, elétron. Mas, num instante assim, vamos dizer, ínfimo, né? Pelo menos o modelo padrão nos diz isso, né? Eu posso ter um neutrino, vou colocar um neutrino assim, aí de repente esse neutrino emite um W+, então tem esse neutrino assim, ele emite um W+, e um elétron. Esse elétron interage com o fóton. E aí aqui tem esse W+, volta a encontrar esse elétron e volta a dar o neutrino. Então o neutrino, eu pensaria assim, eu tenho um neutrino, tem um neutrino, está caminhando. Tem um fóton por aqui. O fóton não tem nada a ver com o neutrino. Mas, de repente, esse neutrino, ele emite um elétron, ele emite um W+, e emite um elétron. Esse elétron se acopla com esse fóton. Mas aí esse elétron volta a encontrar esse W+ que foi emitido, e aí ele está neutrino. Então, neutrino fez aqui uma transmutação e voltou a ser neutrino. É isso que está acontecendo aqui. Então a questão é, será que se você pensar esse intervalo de tempo aqui, você perdeu o neutrino e ganhou o elétron e nada mais. Mas aí, imediatamente após, isso tudo se reconfigurou para o neutrino. Certo? É a mesma ideia do fóton, o processo de polarização do lado. O fóton está aqui. Ele se transmuta no par elétron-positivo e volta a ser fóton. Esse processo aqui é um processo virtual, né? Que é o que dá a polarização do vácuo. É o que dá, por exemplo, o efeito Casimir. Você acaba tendo um efeito mensurável disso. Se você bota as placas lá, em certo momento as placas se atraem. Por que as placas não se atraem? Tem vácuo. O vácuo, ele não é vácuo, na verdade. O fóton, né, ele pode transitar em pares virtuais. Então, quando você está atravessando o vácuo, na verdade, você está atravessando no meio um mar de elétrons e pósitrons. Né? Dependendo da tua sonda de inspeção, você pode perceber isso. Né?
Então, quer dizer, quando um raio laser, né, passa no vácuo, ele sofre essa refringência, e por isso, porque na verdade não está no vácuo. Se esse raio laser tiver uma frequência muito alta, não for um raio laser do vermelho, nem na visível, mas se tiver um raio laser lá, um raio gama, né, passando pelo vácuo, o raio gama, quando passa pelo vácuo, ele tem energia suficiente para perceber os pares de elétron e pósitron, né, que estão ali oscilando. Então ele não vai encontrar o vácuo, ele vai encontrar uma geleia de elétrons, um plasma de elétrons e pósitrons. Então ele reflete isso pela refringência, por exemplo. Então tem fenômenos que medem, né, essa polarização do vácuo. Então é o que está acontecendo aqui. Você poderia se perguntar, será que eu tenho como algum efeito que vai me detectar, por exemplo, que o neutrino se transmutou num elétron e no W+. A questão é, o W+ é extremamente massivo. A massa do neutrino é baixíssima, né? A partícula do neutrino tem uma massa muito baixa. O elétron tem uma massa cerca de 10 a 6 vezes a massa do seu neutrino. Então, o elétron é 1 milhão de vezes mais massivo do que o seu neutrino. E o W é trilhões de vezes mais massivo. Então, o elétron emitir um W, o neutrino emitir um elétron W, é um processo virtual muito restrito, muito suprimido, muito supresso, né? Muito supresso. Por quê? Porque você está criando uma partícula muito massiva. Então, no espaço de fase, você tem muito pouco espaço para isso. Então, é um processo muito pouco provável. Acontece. Então, são processos virtuais. Por isso que o magnetismo do neutrino é tão fraco, é cerca de 10 a menos 10 magnetons de Bohr. Porque o magnetismo dele é feito à custa desse processo. Mas esse processo acontece com uma probabilidade muito baixa, porque você tem que produzir uma partícula que tem massa de 80 GeV a partir de uma partícula que tem momento, que é o neutrino, que tem uma massa muito baixa, que é um momento. O neutrino tem que estar muito energético para poder transformar essa energia dele, parte da energia dele, em energia para criar um W+, que tem uma massa de 80 GeV. Então, esses são processos assim, muito pouco prováveis, não são processos frequentes, tá? Por isso que o efeito é muito pequeno. Senão o magnetismo do neutrino poderia ser bem maior, certo? Então a tua pergunta é essa: se a gente fotografa, a gente acredita que a gente esteja realmente vendo neutrino e elétron, porque a gente imagina que o tempo de fotografia é um tempo que você não consegue pegar o processo virtual. Então, intervalinho de 10 minutos só e a gente acaba aí.